Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica que traz o que há de mais importante no mundo dos negócios. E vamos aos destaques da semana. A dona das marcas Starbucks, Italy e Subway pede recuperação judicial e culpa a dura realidade econômica do país. A justiça nega o pedido e a empresa diz que vai recorrer. No mundo, a Starbucks ignora a crise brasileira e apresenta lucros de mais de $1 bilhão no terceiro trimestre. E fica a pergunta, afinal, o que deu errado no Starbucks do Brasil? Um especialista responde ao Business quais os próximos passos da empresa. A Subway e o Starbucks correm o risco de fechar no Brasil? E ainda, a Multiplan em disparada. A administradora de shopping centers teve lucro de mais de R$260 milhões no terceiro trimestre. E você vai descobrir qual é a empresa que acaba de abrir as inscrições com um dos maiores salários de trainee do Brasil. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. E começamos a nossa edição com um questionamento. Afinal, o que deu errado no Starbucks e na Subway no Brasil? Essa é uma pergunta que persiste nas rodas dos mais diversos setores brasileiros nesses últimos dias para entender a derrocada de duas das marcas mais famosas de alimentação e bebidas no país e também no mundo. Vamos voltar a algumas casas para entender o caso. A Salt Rock, que controla o Starbucks e a Subway, foi fundada em 2015 e passou a adicionar redes famosas, especialmente os restaurantes de aeroportos no país. A gestora teve um acordo para licenciar a Starbucks, podendo cuidar de todas as franquias no país. A última delas foi o Italy, quando o fundo passou a ter a exclusividade na operação e no desenvolvimento da marca italiana no território brasileiro. Além de gerir Starbucks, Italy e Subway, ela cuida ainda da Fridays. Na última semana, a Salt Rock virou notícia nacional, pois ela pediu a recuperação judicial diante de uma dívida de R$1 bilhão e 800 milhões. A controladora diz que a RJ, a recuperação judicial, vai ser necessária para se reestruturar e citou problemas que se arrastam desde a pandemia. A medida, segundo a empresa, é proteger financeiramente as operações no Brasil, atrelado a decisões estratégicas para ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica. E a nota vai além. Ela diz que os desafios econômicos no Brasil, resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a Salt Rock. Bom, e com tantas dúvidas das pessoas, nós vamos receber o Luiz Deoclésio Oliveira, que é presidente da On Behalf, que é uma empresa de assessoria em recuperações judiciais, que está presente nos nossos estúdios aqui do Business. Obrigado pela presença, Luiz. A primeira pergunta é o seguinte: a Justiça deu, entre aspas, uma negativa ao pedido de RJ. Os advogados da Salt Rock, eles falaram que vão recorrer. Quais vão ser os próximos passos agora dessa recuperação judicial que realmente mexeu com o país todo, né? Porque a gente está falando de duas marcas muito famosas, que é o Subway e a Starbucks, né? Seja bem-vindo aqui no Business. Obrigado. Inicialmente, acho que é importante destacar que a Subway, no Brasil, ela é operada realmente pela Salt Rock. Foi um contrato recente, inclusive, do ano passado. Só que ela não foi incluída nesse pedido de recuperação judicial. Então, ela, inclusive, até tem alguns credores que questionam por que a Subway não foi inserida nesse pedido. Então, é importante destacar... E por que não foi incluído nesse pedido? Já tem essa resposta? A decisão de incluir ou não um negócio é do próprio devedor. Ah, tá. É da empresa. Ela pode ter várias marcas e, ao mesmo tempo, ela decidir quais ela pode incluir na recuperação judicial. Exatamente. Tá. Na teoria, as empresas que, de fato, estão em crise momentânea que dependem desse benefício da justiça.
Se tem uma empresa que ela, embora tenha um controle societário do mesmo grupo devedor, mas ela não está na mesma situação que por exemplo, as outras empresas, e não tem nenhuma confusão patrimonial, não tem nenhuma garantia cruzada, a decisão de inserir ou não dentro desses critérios é do devedor. Agora, Luiz, o que vai ser, o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação a essa recuperação judicial? Quais são os próximos passos? Outro ponto importante para se destacar, o pedido foi realizado para a Justiça Estadual aqui de São Paulo. O juiz, ele poderia ter deferido esse processamento, ter dado início ao processamento de pedido de recuperação judicial, mas para fins de ter uma consistência maior das informações que foram colocadas, ele pediu para um auxiliar que detém esse conhecimento técnico para trazer essa mais informações. Análise e a consistência das informações e até mais informações. Mas é que chama atenção também, porque eu vejo outras empresas, né? O Brasil está se acostumando aí com essas duas palavras, recuperação judicial, que é lamentável aí, né? Que nenhuma empresa no mundo almeja a sua recuperação judicial. Mas com muita empresa brasileira, quando faz o pedido de recuperação judicial, ele em geral é prontamente aceito pela justiça, às vezes no mesmo dia, né? Sim. Esse, então, na verdade, vai ser prorrogado por mais um dia para analisar informações aí do pedido. O juiz deu o prazo de 7 dias para que esse auxiliar apresente esse relatório. Geralmente não demora para o juiz fazer essa avaliação, porque o relatório já vem com essa opinião do auxiliar se atendeu ou não os requisitos para que seja autorizado. Deixa eu mudar um pouquinho aqui de assunto, mas continuando falando aí da rede Starbucks no Brasil. Vamos trazer os números aqui no telão dos lucros da empresa no mundo, porque na verdade o lucro da empresa cresceu no mundo todo, chamou atenção, foi mais de tá aqui, olha os resultados, os números da Starbucks no mundo. Teve um lucro aí de 1 bilhão e 220 milhões de dólares, uma alta muito relevante de 38,8%, e as vendas globais cresceram 8%. E aí ficou uma dúvida, Luiz, e não sei se você consegue nos responder aí, o que afinal deu errado no Starbucks no Brasil? Bom, todos passaram pelo problema da Covid, principalmente no ramo de alimentação, no varejo, as operações ficaram paralisadas praticamente 2 anos. Nisso, as empresas tiveram que fazer investimentos para se manter essas operações paradas, porque por mais que estivessem paradas, você tem funcionários, você tem negociações de aluguéis que não foram interrompidos automaticamente. Então, na continuidade do pós-Covid, eles já carregavam essas deficiências por conta dessa paralisação. E a questão de capital de giro e linhas de créditos também reduziram. E isso acaba impactando nos negócios como um todo, né? Praticamente todas as empresas sofreram por conta, basicamente, dos mesmos motivos. Eles, no pedido de recuperação judicial, eles falam abertamente sobre a realidade, como eu falei logo no início do programa, sobre a economia brasileira. Eles citaram várias vezes a questão econômica brasileira, que o varejo inteiro brasileiro sofreu e que, especialmente, a Salt Rock foi duramente atingida, né? Agora, nos últimos dias, Luiz, a gente teve uma série de perguntas diversas, assim, principalmente em redes sociais, sobre a situação tanto da Starbucks quanto do Subway. Eu queria que você, como especialista em recuperação judicial, ajudasse a elucidar essas questões. As lojas Starbucks no Brasil, elas correm o risco de fechar? É um risco que causa um prejuízo para todas as partes, tanto para Starbucks Internacional quanto para South Rock, que fez todo um investimento para se manter essa operação. Creio que não seja do interesse da Starbucks sair do Brasil, até porque creio que o resultado no Brasil é relevante para esse resultado global que você apresentou aqui. Deixa eu até chamar a atenção, se puder voltar aquela arte lá do 1 bilhão, foi mais de 1 bilhão de dólares aí de resultado, isso no trimestre, né, uma alta muito relevante, e ela não cita, eu lembro do balanço que eu li, ela não cita os resultados brasileiros,
né? As vendas globais aí 8%, um lucro aí de mais de 40%, e muita gente se questiona, né? Peraí, os números vieram melhores, vieram acima dos esperados, os números no mundo da Starbucks. Por que teve tanto problema? Por que no Brasil ela está dando tanto problema? E você tinha comentado comigo, acho que antes de a gente começar a gravar, que a Starbucks nos Estados Unidos, ela tinha mandado uma comunicação para cortar a licença, né, dos licenciamentos. Isso aconteceu? Aconteceu, né? No início do mês de outubro foi recebida uma notificação de rescisão imediata das operações aqui no Brasil. A própria devedora informou no pedido de recuperação judicial que a Starbucks representa 50 milhões de reais mensais do faturamento do grupo. Então, é um faturamento, embora comparado com outros segmentos, que não é muito alto, mas pensando no negócio no Brasil, é uma operação relevante, tanto para a Starbucks Internacional, quanto para os resultados do próprio grupo da South Rock. Recuperação judicial, tem gente que confunde recuperação judicial com falência, por exemplo, fica apavorado. Recuperação judicial é um tempo determinado, depois que é aceito pela justiça, né, em que você blinda as dívidas dos credores. É basicamente isso, né, Luiz? Sim, tem um período que, no deferimento do processamento, o juiz, até pela própria lei, um período de suspensão das ações e execuções de 180 dias, que até pode ser prorrogado por mais 180 dias, que blinda dos efeitos de processos judiciais, bloqueios, de execuções de dívida. E o procedimento inicial, ele vai ter um cronograma que pode durar até 1 ano. Uma empresa desse porte, ela pode chegar à falência? Sim. Descumprindo qualquer exigência que a lei estabelece, pode ser convolado em falência. Não apresentar o plano de recuperação judicial em 60 dias também pode ser convolado esse processo em falência. E em caso de não aprovação dos credores também do plano que for apresentado pela empresa. E automaticamente, não sendo aprovado, é convolado em falência a recuperação judicial. Bem, nós recebemos em nossos estúdios o Luiz Deoclésio Oliveira, que é presidente da On Behalf, que é uma empresa de assessoria justamente em recuperação judicial, que nos ajudou aí a elucidar esse assunto que virou nacional, né? Porque a gente está falando de marcas extremamente conhecidas dos brasileiros, como Starbucks, a Subway, a Italy, a Fridays. Obrigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Bom, e falando de Starbucks, Subway, a rede Dia, outra rede agora, planeja vender as operações no Brasil. O grupo é espanhol, um grupo grande de varejo, tem 600 lojas no Brasil. Ele contratou um banco e a assessoria financeira Lazard para buscar um novo investidor para o negócio, segundo informações do jornal Valor Econômico. Essa rede tem uma operação no Brasil deficitária, de acordo com a publicação, com baixos resultados. Além da Espanha e Brasil, o grupo também tem lojas em Portugal e na Argentina. A rede Dia, por meio de uma nota, diz que está focada nas operações e avalia diversas oportunidades estratégicas, sem ter, até esta data, novidades a comunicar neste sentido. E essa parece que foi uma semana, na verdade, de Halloween, né, para muita empresa de porte e no mundo, inclusive, porque agora tem rumores fortes que apontam que a WeWork planeja pedir recuperação judicial. Isso pode acontecer já nos próximos dias. O mercado, claro, reagiu imediatamente. As ações da companhia despencaram mais de 40% após relatos de que a fornecedora de espaços de trabalho corporativo esteja em crise. A startup sediada em Nova York, que há alguns anos luta com uma pesada carga de dívidas e grandes prejuízos, já foi avaliada em 47 bilhões de dólares, mas agora o valor de mercado caiu para cerca de 121 milhões de dólares. De acordo com The Wall Street Journal, a empresa pode entrar com um pedido de proteção contra credores em um tribunal de Nova Jersey. Em agosto, a startup fez um alerta sobre a própria capacidade de continuar em operação. A WeWork não quis comentar o assunto.
Bom, vamos voltar ao Brasil e falar dos resultados aí da Ambev, porque um detalhe, aliás, curioso, apareceu no balanço trimestral dessa gigante de cervejas que comanda 60% do mercado e é dona de marcas como Brahma, Skol, Antártica, Stella Artois, um monte de cerveja. Qual que é o detalhe? O volume de bebidas não alcoólicas da Ambev compensou a queda do consumo de cerveja no Brasil. Acredite se quiser, está tendo aí uma queda pequena, mas tem, de consumo de cerveja no país, hein? Não só no país, mas em outros lugares do mundo também. No caso da Ambev, ela foi atingida novamente por essa queda no consumo de cervejas. Foi um recuo pequeno, mas foi. O volume de cerveja da empresa no Brasil somou pouco menos de 23 milhões e meio de hectolitros, que é a medida que o setor mede o consumo aí no terceiro trimestre deste ano, o que representa uma queda de 1,1% no comparativo anual. As marcas que tiveram mais destaques, maiores expansões, foram as consideradas premium, como a Corona, a Spaten, Stella Artois e a Original. A Ambev teve um lucro aí de 3 bilhões e 911 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023. Teve um aumento aí significativo de 25,9% sobre o mesmo período do ano anterior. O dinheiro que entrou na empresa só com essa divisão que eu falei aí de bebidas não alcoólicas somou 1 bilhão e 720 milhões de reais no último trimestre, uma alta de 5%. A Ambev afirma que a queda no consumo de cerveja no Brasil reflete uma base forte de comparação desde o terceiro trimestre de 2020. E, na verdade, eu trouxe os números aqui no telão do business, né? Olha o lucro. O lucro aí foi de 3 bilhões e 910 milhões, alta de 26%. É muito significativo, relevante, né? Mas o volume de cerveja caiu um pouquinho, mas caiu. É uma queda de 1,1%. E o volume de bebidas não alcoólicas cresceu aí quase 3%. Agora, não foi só a Ambev, duas outras gigantes da cerveja no mundo tiveram queda no trimestre, embora os lucros subiram por conta de ajustes nos preços. A Heineken afirmou que a demanda de cervejas no mundo vai se recuperar gradualmente e pontuou que metade dos mercados em que atua está com uma tendência aí de volume que já começa a melhorar, inclusive aqui no Brasil. Os volumes de cerveja da Heineken caíram 4,2% no terceiro trimestre, à medida que os envios para mercados considerados chaves, como grande parte da Europa, diminuíram. E as premium caíram ainda mais. A Carlsberg, que é uma cervejaria uma marca da Dinamarca, anunciou uma recompra de ações como um sinal de confiança de que qualquer queda no sentimento do consumidor não deve demorar muito. E o que tem acontecido? Uma das explicações se deve ao movimento das cervejarias que aumentaram os preços nos últimos tempos para compensar a alta nos custos de ingredientes e produção. Isso é importante, claro, para qualquer empresa, né? Mas pode ser um complicador para o mercado com cervejas mais caras para a população. E agora é o julgamento de uma gigante. O CEO do Google, o indiano Sundar Pichai, teve um encontro com a Justiça dos Estados Unidos nos últimos dias e negou as acusações de que ocultava provas. Deixa eu explicar essa história. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga se o Google detém o monopólio digital de mecanismos de busca. Sundar Pichai defendeu-se das acusações de que teria encorajado a ocultação de comunicações internas da empresa dos agentes de fiscalização que examinam a empresa em busca de evidências de práticas anticoncorrenciais. Ele disse que, muito raramente, altera as configurações para que os registros de bate-papo sejam excluídos após 24 horas. Ele também reconheceu que, ocasionalmente, adiciona advogados aos e-mails para garantir que sejam tratados de forma confidencial, não necessariamente porque esteja buscando aconselhamento jurídico. O Google criou um chat interno para que todas as conversas entre funcionários fossem arquivadas automaticamente. Porém, em 2008, o diretor jurídico da empresa e outros grandes executivos do Google anunciaram que as conversas
desapareceriam após 24 horas, a menos que o usuário mudasse as configurações de arquivo. E a Multiplan teve um dos melhores trimestres da história. A administradora de shopping centers teve um lucro de 263 milhões e 400 mil reais no terceiro trimestre, uma alta de 41,5%, uma alta muito relevante, mais de 40%, né? Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. A Multiplan tem shoppings extremamente conhecidos no Brasil. Vou citar alguns só. Em São Paulo, ela é dona, por exemplo, do Morumbi, do Anália Franco Shopping. No Rio de Janeiro é dona do Barra Shopping, do Village Mall, ambos na Barra da Tijuca, né? E o grupo todo emprega 80 mil pessoas. É um batalhão de gente. Eu vou chamar agora para conversar com a gente no Business o vice-presidente de Relações com Investidores da Multiplan, o Armando D'Almeida. Armando, brigadíssimo pela presença aqui no Business. Queria que você explicasse aí qual é o motivo ou os motivos da Multiplan viver aí um dos melhores trimestres da sua história. Seja bem-vindo sempre aqui no programa. Obrigado, Bruno. Um grande prazer estar com você mais uma vez. Bruno, tem muito trabalho por trás disso, mas eu vou te dar alguns dados, alguns números que, como consequência, geraram esses resultados tão fortes no trimestre. Bem, primeiro, nós realizamos, só nesse trimestre, 297 eventos dentro do shopping, sobre os mais diversos temas, gastronomia, cultura, entretenimento, trazendo as pessoas para o shopping, né? No ano, se você pegar em 12 meses, na verdade, foram 801 eventos realizados. Bruno, nós trocamos em 12 meses 586 lojas. São 79 mil metros quadrados de área bruta locável que foram substituídas, repostas, novas operações. Isso quem está sempre mirando, olhando o que o consumidor vai precisar nos hábitos de consumo e antecipando essas tendências. Nós investimos, Bruno, nos nossos empreendimentos, fazendo revitalização de vários deles, né? Fazendo shoppings melhores, mais preparados, mexendo na arquitetura, dando mais conforto para os nossos consumidores. E além disso, estamos fazendo expansões dos nossos empreendimentos todos. São 414 milhões investidos em crescimento, em expansões, revitalizações, e compra de participação minoritária nesses últimos 12 meses. Por último, Bruno, nós trouxemos também no nosso super aplicativo Multi, que já tem aproveitando quase 5 milhões, são 4 milhões e 800 mil downloads já desde que foi lançado. Nós tivemos nesse último ano um crescimento muito grande da utilização e lançamos um sistema que ele lê a placa do carro na entrada do placo, tirando a cancela, facilitando a entrada, trazendo para o consumidor uma experiência bem mais agradável desde o começo, desde a entrada. Então, são 6 shoppings nossos que já tem somente não tem cancela na entrada, todos eles, e 16 empreendimentos que já tem uma faixa exclusiva para você entrar só com o aplicativo do Multi. O Armando, bom, a Multiplan é uma empresa de capital aberto, né? Por isso que vocês têm que reportar trimestralmente os resultados ao mercado. No balanço de vocês, vocês conseguem reportar a região do Brasil aí que teve o maior crescimento, porque vocês estão em várias regiões brasileiras, né? Vocês estão no sul do país, vocês estão no Nordeste, vocês estão no Sudeste aí, que vocês têm os principais shoppings da região. Tem como identificar aí as regiões que mais tiveram aumento de vendas, aumento de lucro? O Bruno, estava até olhando isso agora há pouco, foram todas as regiões praticamente que performaram muito bem. Então, você pega, nós tivemos 16 shoppings que cresceram um duplo dígito, mais de 10% nesses 9 primeiros meses do ano. Ou seja, é muito forte, 16 de 20 empreendimentos. E eles estão em todas as regiões, em São Paulo, em estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, ou na região sul do Brasil, ou mesmo no Nordeste, com o Parque Shopping Maceió. Então, isso é fruto muito mais da
da qualidade dos empreendimentos que nós temos, da gestão ativa dos eventos que nós estamos realizando, da troca de loja, como eu mencionei mais cedo, trazendo as operações. Esse é o resultado desse trabalho intenso que nós temos realizado na companhia. E eu achei muito interessante, Armando, que você logo falou como primeiro ponto a questão dos eventos, né? Porque é um motivo de você chamar as pessoas de todas as cidades onde vocês estão presentes para dentro do shopping center, não é? Exatamente, Bruno. A venda é uma consequência de estar lá, né, das pessoas. O shopping se tornou, né, um grande lugar social, onde as pessoas se encontram, elas vão conversar, elas vão ver outras pessoas, elas vão realizar diversos serviços. E uma das coisas que a gente busca muito na companhia é trazer alegria para a vida das pessoas, trazer alegria para os nossos consumidores. E esses eventos ajudam muito nisso. O Armando, você também falou rapidamente sobre expansões, revitalizações. Você tem como adiantar ao nosso público, ao público do business, alguma expansão ou compra aí de um shopping que vocês vão ter aí nos próximos meses ou em 2024? Vocês já estão pensando nisso, em aquisições? Bruno, aquisições são oportunidades, né? É difícil você planejar, você depende de uma outra parte. Nós temos um balanço forte, uma estrutura de capital que nos permite crescer. E é isso que a gente está vendo, oportunidades de crescer no Brasil nesse momento. Por isso, nós estamos construindo a todo vapor a expansão em Curitiba, do Parque Shopping Barigüi, a expansão do Diamond Mall, um dos 3 shoppings que nós temos na cidade de Belo Horizonte, e já estamos planejando lançar novas expansões no ano que vem. O Morumbi Shopping em São Paulo, o Parque Shopping Maceió, né, na cidade de Maceió, Alagoas, e algumas outras que nós estamos aí nos preparando para lançar. Não, e você está falando de shoppings que já são enormes, né? Então você está falando de expandir shoppings que já são muito grandes. Eu falo isso porque nós estamos falando diretamente de São Paulo. Morumbi Shopping é um shopping enorme. Você está falando de expansão, muito bom. Armando da Almeida, vice-presidente da Multiplan, trazendo aí as explicações da empresa, dessa administradora brasileira de shopping centers, que teve um dos melhores trimestres da história. Brigadíssimo sempre pela presença aqui no Business, Armando. Vamos voltar para o Brasil. Atenção, foram abertas as inscrições para um programa de trainee com um dos melhores salários do mercado brasileiro. Nós estamos falando do trainee, sabe de quem? Da Eletrobras. Esse, aliás, é o primeiro programa de trainee da Companhia de Energia com 25 vagas. Os detalhes foram anunciados nesses últimos dias aí. E o que chamou a atenção desse programa foi o salário. O novo trainee da Eletrobras vai receber R$ 8.320 por mês. É o triplo aí do rendimento médio do brasileiro, segundo dados do IBGE. Além desse salário de mais de R$ 8.000, tem os benefícios como vale transporte, auxílio alimentação, auxílio refeição, previdência complementar e plano de saúde. As vagas para trabalhar na maior empresa de geração e transmissão de energia da América Latina são para unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. As áreas que vão receber os novos contratados são inovação, financeira, engenharia, operação e manutenção, comercialização e novos negócios. Agora atenção, hein? Só vale se inscrever quem é formado aí, quem tem formação concluída entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, e as inscrições vão até 17 de novembro. E para quem é gamer, é uma notícia aí um pouco lamentável aí, um reajuste de preços deu o que falar essa semana. Eu estou falando aqui da Microsoft, da gigante Microsoft, que provocou revolta aí no mundo dos games aqui no Brasil. Isso porque a empresa, de repente, reajustou o preço do Xbox Series S. O console aí considerado de entrada e com menos potência que o Xbox Series X. O preço sugerido do videogame subiu de R$ 2.999 para R$ 3.599. Uma alta relevante realmente. A Microsoft não justificou o porquê dessa disparada.
O modelo já era vendido no varejo por volta de R$2.000 ou até menos em grandes promoções. Quem joga videogame garante que daqui por diante o console de nova geração com melhor custo-benefício vai perder espaço para o poderoso PlayStation 5. E o Business de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que o nosso encontro é sempre aos sábados, às 15h, e tem uma reprise às 10h30 da noite. Tenha um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Realização Jovem Pan News.